fez aqui alguma comparação, não é, deste feito em relação aos 2 soldados que atuam na guerra contra a Ucrânia. Qual é o seu comentário? Bem, há a ideia de relacionar, para estabelecer um paralelismo entre a atual operação militar especial da Rússia, como a Rússia designa na Ucrânia para, como se diz, combater o nazismo, e o que a União Soviética, enfim, fizera durante o que ficou conhecido como Segunda Guerra Mundial, né, que também foi uma intervenção para tentar travar, né, o nazismo e o fascismo na Europa. Mas, se no passado, diga-se, esta intervenção da União Soviética foi feita no âmbito de uma aliança militar com os parceiros ocidentais, não é, contra um inimigo comum que era a Alemanha de Adolf Hitler. Hoje, a intervenção da Rússia na Ucrânia não é vista pelos ocidentais como sendo uma operação conjunta, nem tanto menos uma operação legítima de denazificação ou de qualquer outra forma de combate a ideologias extremas na Ucrânia pela Rússia. Daí que entre os 2 antigos aliados, durante a Segunda Guerra Mundial, não haja uma boa relação, uma visão comum sobre o conflito na Ucrânia, né? E daí também as sanções que o próprio Ocidente impôs contra a Rússia. Ou seja, são ideias, é uma intervenção, é uma leitura da Rússia sobre o passado, tentar usar exemplos do passado para justificar a ação no presente na Ucrânia, mesmo se no passado houve uma visão comum com o Ocidente. Hoje, na intervenção na Ucrânia, não há essa visão comum do Ocidente vis-à-vis a intervenção da Rússia na Ucrânia. Mas a Ucrânia continua a ser o ponto central, mesmo durante a Segunda Guerra Mundial, parte se não mesmo grande parte da chamada Operação Barbarossa teve a Ucrânia no centro das operações militares, porque esta operação de Hitler pretendia chegar até o Cáucaso, que é a região onde, na altura e hoje também, era o principal jazigo de recursos energéticos de que a Alemanha precisava. Aí a intervenção de expulsão, de contenção da intervenção Barbarossa para lá de Moscou e também Stalingrado, foi sobretudo no território da Ucrânia que isto aconteceu, né? A Ucrânia também, como conta Khrushchev na sua memória, terá sido o principal baluarte da intervenção dos judeus soviéticos, judeus russos contra o fascismo. Khrushchev conta nas suas memórias que terá sido mesmo criado um comitê coordenado pelo próprio Stalin, com vista a lançar mensagens de propaganda contra o fascismo no Ocidente, que jogou um papel fundamental para também derrotar os próprios nazistas a partir da Crimeia e também do território ucraniano. Ou seja, a Ucrânia continua a estar no centro dessas diatribas ocidentais sobre o controle ou não controle da Europa Central e também de todo o controle, diga-se, do chamado Hinterland europeu. E, enfim, a intervenção da Rússia, no caso concreto, é fundamental porque, se ele conseguir, vai lhe garantir um certo controle, vai lhe dar um certo sufoco securitário, porque o risco que existe para a Rússia é que, se a Ucrânia entrar para a NATO, é como se, no passado, Hitler tivesse controlado a Ucrânia em prejuízo da própria União Soviética. Enfim, são leituras históricas, mesmo se o entendimento atual não é o mesmo que foi no passado, mas o papel da União Soviética durante a Segunda Guerra Mundial e mesmo até durante a Primeira Guerra Mundial são fundamentais para o sucesso de toda a operação ocidental contra o inimigo comum, que na altura foi a Alemanha, que é a Alemanha do Segundo Reich, durante a Primeira Guerra Mundial, que era a Alemanha do Terceiro Reich, durante assim, a Segunda Guerra Mundial, né? E depois também... Exato. Pode concluir, Issao.
Pois, e depois também, em linha de conclusão, há um elemento que é fundamental considerar. Hoje disse que a Rússia é um grande espaço geográfico com uma dimensão demográfica bastante reduzida. Um dos efeitos, quer da Primeira Guerra Mundial, quer da Segunda Guerra Mundial, que pesam ainda hoje sobre a Rússia, é o facto dela ter uma demografia bastante reduzida pelo território que tem, como consequência da grande perda humana, de vidas humanas que obteve, quer na Primeira Guerra Mundial, quer na Segunda Guerra Mundial. Porque nenhum outro país na Europa, durante este conflito, perdeu tanta gente assim quanto a Rússia perdeu, a Rússia ou a União Soviética perdeu nas duas guerras mundiais. Enfim, este é o preço que a Rússia carrega consigo de pagar muito caro com vidas humanas, a sua luta pela sua manutenção enquanto território, enquanto Estado que tem uma sua cosmovisão sobre a sua colocação no sistema das relações internacionais. Muito bem.